Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga por lá, eu sou @JessicaPaludo. Aqui no meu canal eu peço pra você se inscrever, deixar um like nos vídeos e compartilhar também, por que não? Hoje vamos falar de Lacey Spears e seu filho Garnett, um crime devastador que provavelmente foi movido por uma síndrome rara. Lacey Spears nasceu e cresceu em Decatur, Alabama. De acordo com os jornais, Lacey sempre gostou de crianças e chegou a trabalhar como babá. Garnett nasceu em 2008, fruto da relação entre Lacey e um homem misterioso chamado Blake. Parece que era um policial que supostamente morreu em um acidente automobilístico antes do nascimento de Garnett. De forma, Garnett chegou ao mundo sendo uma criança saudável. Porém, parece que logo depois do nascimento, Garnett começou a desenvolver problemas de desnutrição e desidratação. Lacey ficou muito preocupada com o filho e começou a levar ele a inúmeros médicos. Garnett aparecia sempre com infecção no ouvido, problemas de apetite e com os níveis de sódio muito elevados para uma criança da idade dele. Com 10 semanas de idade, os médicos de um hospital no Alabama descobriram que seus níveis de sódio eram de 180, sendo que a faixa normal é de 140 para bebês. Foi internado mais ou menos 23 vezes. Lacey Spears decidiu que seria uma ótima ideia compartilhar a vida do filho que era doente e a sua rotina, cuidando de um filho com alguns problemas de saúde, nas redes sociais. Então ela criou um blog, além de compartilhar as fotos do Garnett nas redes sociais como Facebook. O blog se chamava Garnett Journey, eu acho que é a jornada do Garnett. Em 2012, Lacey resolveu se mudar com Garnett para uma comunidade que levava um estilo de vida alternativo. Na cidade de Chestnut Ridge, em Nova York, Lacey se mudou para uma comunidade chamada de Fellowship Community. Em Fellowship, Lacey Spears e Garnett estavam indo bem, de acordo com a própria Lacey. Depois de viver lá por 1 ano e meio, estavam prosperando. Garnett ainda se alimentava através de tubos de alimentação, mas parecia que seu quadro havia se estabilizado. Ao completar 5 anos de idade, Garnett foi internado novamente. Segundo Lacey, ele estava muito doente. E nas redes sociais, Lacey o chamava de Garnett o Grande ou meu pequeno príncipe. Além de compartilhar todos os momentos, as situações que o filho estava enfrentando. Pela primeira vez, Garnett teve que ficar conectado a uma máquina de eletroencefalografia, EEG, responsável por monitorar a atividade cerebral. Dessa vez, Garnett estava muito doente e seu caso estava piorando. Testes mostram que os níveis de sódio estavam altíssimos. Com essa piora, Garnett Spears foi transportado de helicóptero para o Hospital Infantil de Winchester. E nesse hospital, para onde Garnett foi transportado, nos quartos, na frente de cada leito, existem câmeras de vídeo monitoramento para conseguir vigiar, para conseguir cuidar dos pacientes de uma forma mais atenciosa, mais presente, digamos assim. A Lacey sabia disso, ou seja, ela estava sabendo que estava sendo monitorada o tempo todo pelas câmeras de vídeo monitoramento que estavam logo acima da cama onde o Garnett estava internado. Para a alegria da equipe médica, Garnett teve uma surpreendente melhora quando ele chegou no hospital. Ele ficou muito bem, porém essa melhora não durou muito tempo. Os níveis de sódio novamente aumentaram, o que fez com que o cérebro de Garnett inchasse. No dia 23 de janeiro de 2014, Garnett Spears foi declarado oficialmente morto. Com apenas 5 anos, o garotinho morreu em um hospital no condado de Winchester. Sem entender a doença do Garnett, os médicos começaram a suspeitar do Lacey Spears, porque ela sempre aparecia com sintomas esquisitos, estranhos, e eles não entenderam como foi possível o Garnett ter uma piora tão súbita depois de uma melhora como ele teve quando chegou no hospital. Os médicos acreditavam que Lacey havia envenenado seu filho com sal, até porque aqueles níveis de sódio encontrados no corpo de Garnett eram inexplicáveis, eles eram muito altos, muito elevados para uma criança com a idade do Garnett. Prontamente, os vídeos de segurança do quarto onde a criança estava internada foram analisados. Nas gravações é possível ver uma melhora no Garnett, é possível ver que Garnett estava bem, até o momento em que ele é conduzido pela mãe até o banheiro. Os médicos estavam suspeitando que Lacey havia envenenado o filho com sal e que teria aplicado esse sal no Garnett quando os dois se dirigiram até o banheiro, que era onde não tinham câmeras para vigiar os movimentos de Lacey.
A polícia imediatamente adquiriu mandados de busca para entrar na casa de Lacey Spears e apreenderam centenas de itens, vários sacos de sal marinho e bolsas usadas para encaixar no tubo de alimentação. Eu vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo o vídeo da Lacey conduzindo Garnett até o banheiro depois da sua melhora, né, quando ele já estava bem. Então, foi nesse momento que os médicos acreditam que Lacey deu uma dose final de sal para o menino, o envenenando, causando assim a sua morte. Sacos de alimentação encontrados na casa de Lacey mostraram concentrações perigosamente altas de sal. Um deles continha uma quantidade de sal igual a 69 McDonald's, de acordo com o New York Daily News. Durante a vida inteira do Garnett, ele entrou e saiu de hospital. Os médicos não entendiam o que ele tinha. A Lacey tentava explicar, ela tentava dizer que o Garnett não comia, que o Garnett tinha infecção no ouvido, enfim, mas os médicos não entendiam o que o Garnett tinha, porque ele não tinha nada. Os profissionais da saúde ficavam muito confusos diante do Garnett, não entendiam porque ele tinha que comer com aqueles tubos de alimentação, porque Lacey, ela alegava que o garoto não comia, então por isso ela o alimentava através de tubos de alimentação. E só que os profissionais não achavam nenhuma doença, nenhum problema no seu organismo. E diante disso, diante de todas as investigações que foram feitas, diante das coisas que foram encontradas na casa da Lacey Spears foi presa 17 de junho de 2014, quase 5 meses após a morte de Garnett. E a pergunta que fica é: o que pode ter levado a mãe a envenenar o filho, a tê-lo mantido por 5 anos como um doente, sendo que ele era uma criança saudável? Segundo os familiares e amigos, a Lacey sempre foi vista como uma pessoa desesperada por atenção. E depois que o Garnett nasceu, esse comportamento dela ficou ainda maior com o compartilhamento que ela fazia nas redes sociais. Lacey foi considerada portadora da rara síndrome de Munchausen por procuração. Consiste em um distúrbio no qual o guardião, pode ser a mãe, o pai, o cuidador, o guardião legal, enfim, de uma criança, a coloca em uma situação de dor ou doença no propósito apenas de ganhar simpatia e atenção para si mesmo. Mark Feldman, da Universidade do Alabama, afirma que, sem querer, essas mães tendem a se tornar psicopatas. Lacey não foi diagnosticada formalmente, mas se comportava exatamente como uma portadora da doença, apresentando excesso de devoção aos cuidados do filho, que nunca ficava saudável, levando-o diversas vezes ao médico e sempre pedindo para que ele fosse tratado de doenças confusas ou desconhecidas. Parece que o objetivo do portador de Munchausen não é matar a criança, mas mantê-la doente e dependente. Assim, o cuidador vai receber cada vez mais atenção por conta dos sacrifícios que comete, aparentemente, a favor do indivíduo. O advogado de Lacey não usou a síndrome de Munchausen por procuração na defesa da sua cliente. O assunto também não apareceu nem em depoimentos durante o julgamento e ficou apenas nos comentários de especialistas nas reportagens sobre o caso, que presumiam que, além dela sofrer de síndrome de Munchausen, ela também teve uma espécie de depressão pós-parto. Em 2 de março de 2015, o júri considerou Lacey Spears culpada por envenenar seu filho com sal de cozinha, o qual ela administrava aos poucos pelo tubo de alimentação do garoto. Em 8 de abril do mesmo ano, o juiz Robert Neary a condenou a 20 anos de prisão e ela foi encaminhada para o Centro Correcional para Mulheres de Bedford Hills, em Nova York. Além dos problemas que Lacey enfrentava com Garnett, Lacey também compartilhava no seu blog as dificuldades de ser uma mãe solo. Ela contava todo o drama de ter perdido Blake, que seria o pai do Garnett. Quando Garnett morreu, quando a polícia iniciou as investigações, eles descobriram que Blake, na verdade, não era o pai do Garnett, que, na verdade, Blake não estava morto e que o pai do Garnett se chamava Chris Hills. Inclusive, há fontes que alegam que Lacey falou para a própria família dizer para quem quer que fosse perguntar que o pai de Garnett se chamava Blake. Quando alguém fizesse qualquer tipo de pergunta sobre o pai de Garnett, Lacey queria responder: o pai de Garnett foi fulano de tal e ele morreu e eu viajei para o enterro dele. Lacey fez isso porque ela disse que o pai biológico de Garnett era um caloteiro, enfim. E outra mentira que Lacey contava com o objetivo de ganhar a atenção das pessoas, dos familiares, enfim, de tornar a história dela e de Garnett ainda mais triste e dramática. Sobre a síndrome de Munchausen por procuração, existe outro caso que também é famoso, e também acabou com uma morte, que é o caso Gypsy Blanchard.
Tem série até sobre esse caso. É um caso bem triste, bem comovente, que traz também a síndrome de Munchausen por procuração. No caso, não é a filha que morre, nesse caso é a mãe que acaba sendo assassinada pela própria filha quando ela descobre a verdade. É muito triste esse caso da Gypsy também. Lembrando que a síndrome de Munchausen por procuração é rara, extremamente rara, mas existe. O filme Run, da Netflix, também traz um caso de síndrome de Munchausen por procuração. Eu não vou dar spoiler do filme, o filme é excelente, tem a Sarah Paulson. O caso de hoje é muito triste, eu não consigo imaginar o tanto que o Garnett sofreu, o tanto que o Garnett lutou para sobreviver. Ele era uma criança inocente, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que a própria mãe estava o envenenando, ele confiava na mãe, que cuidava dele desde o dia que ele nasceu, e enfim, esse caso é muito triste. É isso, gente, fiquem bem, beijo!